Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero sempre que sim. Pois é, nessa semana estudaremos um pouco aí sobre os nativos, sobre a história do Brasil. Nós já vimos um pouco sobre a África, quem habitava naquela região, já vimos um pouquinho sobre quem habitava na região da Ásia, as primeiras civilizações ali, mas agora chegou o momento de conhecer um pouquinho quem habitava a América, onde hoje é o Brasil. Também vimos, né, quem habitava a América, aí onde hoje é a América Espanhola, ou pelo menos de fala espanhola, que já foi colonizada pelos espanhóis, hoje forma um número grande de países. Vamos conhecer um pouquinho então da história do nosso país, conhecendo quem habitava essa região, os nativos que aqui habitavam. E era muita gente, galera. Então vamos lá para a nossa aula conhecer essa galera, esse povo. Olha que susto! O mapa do Brasil com desenho atual. Claro, mas esse mapa, ele mostra, sabe o quê? Quais eram os grupos nativos que habitavam a região do Brasil quando os portugueses chegaram aqui em 1500. Bom, já deu para ter ideia que era muita gente que habitava aqui. Você pega os tupis guaranis aí, os tupi-guarani, que ocupavam boa parte aí do território brasileiro, desde o Nordeste até o Sul. Pois é, muita gente morando aqui. Tem o grupo G, o grupo Caribe, Aruac, tantos grupos que habitavam. Gente, era muito nativo. Muita gente habitava essa região. Só que quando a gente pensa índio, a gente pensa o quê? Uma coisa só, não é verdade? Ah, fulano viu um índio. Ó, os índios. Mas quem disse que eles eram um grupo só? Eles eram uma grande variedade, a gente vai ver nessa aula de hoje. E outra curiosidade importante é que o termo índio foi dado possivelmente por Cristóvão Colombo, quando no dia 12 de outubro de 1492 ele chega na América Central, ali nas Antilhas, e aí ele vê os nativos. Como ele pensava que tinha chegado na Índia, porque ele saiu da Europa, tentando dar a volta no mundo para chegar às Índias. Ele chegou lá e aí chamou aquele pessoal que ele viu de índios. Poxa, não acho legal esse termo. Eu acho que eles mereciam termos mais específicos, né? De acordo com o seu povo, ok? Beleza, então vamos conhecer um pouquinho mais. Só para a gente entender, muitos povos habitavam essa região. E você vai ver que eram tribos distintas, com características distintas, línguas distintas, cultura, os próprios costumes eram diferentes uns dos outros. Você tem os pataxós, os Nambicovara, os Macrogê, os Aruac e tantos grupos que habitavam a nossa região, muitos, o nosso país, né? E também a gente precisa entender que, apesar de não termos um número certo de habitantes, de indígenas ou de nativos no Brasil na época que os portugueses chegaram em 1500, estima-se, acredita-se que entre 8 mil habitantes, entre 5 e 8 mil habitantes, para pegar todo mundo, né? Porque tem historiadores que dizem que era 5 mil, tem outros que dizem que é 6 mil, outros dizem que são 8 mil. Então, assim, ninguém sabe ao certo, não tem, é um chute que se dá aí baseado em algumas estimativas, ok? Mas não importa, era muita gente que habitava a toda a região. Não é exato, como eu falei, mas é uma aproximação. Mas acredita-se também que somente na região da Amazônia, que a Amazônia no seu sentido de totalidade, né? Porque a Amazônia ela pega outros países também, mas só naquela região amazônica viviam cerca de 5 milhões de habitantes. Só um comparativo para você, em Portugal tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Quer dizer, só na região da Amazônia tinha 5 milhões de habitantes, cerca de 5 milhões. Portugal tinha 1. Então, era muita gente que habitava a nossa região. Sabe o que é isso aqui? Isso é um grupo, um esqueminha do tronco linguístico Macro-G.
tronco linguístico. Quer dizer, a partir dessa base, o macro-G, esse grupo aqui, você tinha várias famílias linguísticas aqui, vários grupos linguísticos. Ou seja, dessa língua saíam essas línguas, dessas línguas sairiam vários dialetos aqui, ó, vários dialetos. Aqui também o tupi, uma língua que deu origem a muitas outras línguas, inclusive a nossa, que tem influência, né, em várias palavras do tupi-guarani, claro, também do grego, do latim, mas tem muitas palavras que nós herdamos dos nativos, ok? Só para a gente brincar um pouquinho, se em Guarani Mibiá você fosse falar pedra, você diria Itá. Se fosse em Tapirapé, você diria Itã, né? Em Parintintim, Itá. Se fosse em Wayampi, você diria Tacuro, pedra, né? Se fosse na língua geral ali do Rio Negro, você diria só Itá. E assim dá para você brincar aí, né? Fogo era o tatá, o tantã, tantá, tatá, e só muda o acento aí, né? Jacaré, tá vendo? Jacaré, ele já é uma língua do Guarani, Tupi-Guarani, tá vendo? Ó, jacaré, já, só tem o D na frente, né? Aí já virou o nosso jacaré. Agora a onça já não tem nada a ver, nem dá para falar esse nome aí, né? Ele morreu, o Manon, aí por diante as palavras, bem legal isso, né? Se fosse aí no tronco G, no macro G, melhor dizendo, pé, par, né? Na linguagem, no dialeto canela, apinaié, caiapó, os caiapós tem até hoje aí, né? Então, são várias expressões linguísticas que viam, só que os portugueses, quando chegaram aqui, pensaram que eram todos iguais, que era a mesma coisa, e não é, gente. A gente precisa entender essa diferença que existe entre os nativos. Eles não são um grupo só, um povo só, muitos e muitos povos. Os habitantes do Brasil pré-cabralino, ou seja, o Brasil que existia antes de Cabral chegar, a gente, claro, fala Brasil, mas não era Brasil, né? Na terra que hoje é o Brasil, chamado aí de Brasil hoje, era habitado por esse povo aí. Eles se organizavam em tribos, como a gente já imagina e aprendeu desde criança, né? Sendo o chefe político dessa tribo, quem governava essa tribo era o cacique, né? Assim é ainda hoje. Então, mas também havia o pajé. O pajé era um líder espiritual, né? Ele era alguém que cuidava da religião, das curas, dos tratamentos. Quando alguém estava doente, chamava o pajé. Quando precisava fazer algum tipo de ritual, era o pajé quem liderava aquilo. Ele fazia as receitas de chá. Normalmente era um homem mais velho e era muito sábio. Ele já aprendeu, por exemplo, que aquela determinada erva, ela faz bem para a saúde. Gente, quanto chazinho a gente toma, né? Que amanhã precisa dormir, dá um chá de camomila. Tá na barriga, pedra no rim, dá um chá de quebra-pedra. Isso aí são conhecimentos indígenas, conhecimentos nativos que foram passados para nós, e depois, claro, a ciência só disse, não, é verdade, eles tinham razão e tudo mais, né? Mas os nativos, eles têm uma sabedoria que nós, por exemplo, não temos, porque eles são muito ligados à terra. Que bom seria, né? Se a gente respeitasse os nativos, respeitasse o território deles. As pessoas invadem, querem tomar as terras dele. Por quê? Porque vale muito dinheiro as terras para mineração, para agricultura. Mas fazer o quê? Temos que continuar lutando e não permitir isso, né? Bom, os nativos viviam basicamente, claro, da pesca, da caça, da agricultura. Eles a maior parte deles eram caçadores e coletores. Poucos dominavam a agricultura, mas alguns ao longo do tempo, claro, foram aprendendo tudo mais. Confeccionavam objetos artesanais com coisas da natureza, né? Cerâmica, palha, cipó, madeira, dente de animais, faziam tudo isso, né? Penas de animais e tudo mais. E a religião indígena? Bom, ela era politeísta,
Ou seja, acreditava em vários deuses, outros acreditavam em espíritos de antepassados, ou muito relacionado à natureza, né? A deusa sol, a deusa da chuva, da fertilidade, como todos os povos antigos, eles acabaram desenvolvendo formas de explicar as coisas que aconteciam, né? Então eles usavam toda essa construção mitológica, lendária, para explicar as coisas. Então eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, várias divindades. Mas o contato com os portugueses não foi legal, gente. Não foi legal. Os portugueses escravizaram, exploraram, enganaram. E assim, desde 1500 até hoje, os nossos irmãos nativos, nossos irmãos aqui que a gente chama de índio, eles são prejudicados por tudo que nós fazemos. Olha só, neste momento que estamos vivendo, né, de doença, quantos nativos estão sendo contaminados também? É uma pena, muita gente morrendo ainda por conta de uma série de coisas. Ok, pessoal? Beleza, então, essa foi a nossa aula de hoje para falar sobre os nativos brasileiros que habitavam essa terra tão linda que é o nosso país. É isso aí, boa atividade para vocês e bons estudos. Tchau, tchau.